Bom, pessoal, com certeza vocês já ouviram falar que texto fora de contexto é pretexto. Isso é um fato. E por essa razão é importantíssimo nós estabelecermos aqui uma plena visão, um pano de fundo do século I, como as coisas estavam acontecendo naquele período, naquela época. Olá a todos, bem-vindos de volta à nossa série Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo avesso à Torá. Nossa jornada, ela tem revelado como a figura autêntica de Yehoshua ben Yosef foi gradualmente descaracterizada. Flusser, Tove, Levine, Parks, Sanders já nos guiaram por essa complexa trama. Chegamos à conclusão, reforçada por Eisenman e Tabor, de que a tese que eu defendo, a de que a teologia paulina representa um aborto grego do Messias histórico e Yehoshua judeu, rabino judeu, não é mera especulação, mas está solidamente ancorada na pesquisa acadêmica. Mas para entender como essa ruptura paulina foi possível, precisamos recuar no tempo e no espaço, voltarmos ao século I e um pouco antes, e examinar o solo histórico onde essas sementes de desvio foram plantadas. Hoje, mergulharemos no contexto da helenização na Judéia, explorando as tensões, rupturas que já existiam dentro do próprio judaísmo e que, de certa forma, prepararam o terreno para a radicalidade e o radicalismo introduzida por Paulo de Tarso. A chegada do helenismo e a primeira cisão. A história da Judéia é marcada por diversas dominações. E uma das mais impactantes, antes da Roma de Paulo, foi a da Grécia. Com a chegada de Alexandre o Grande, por volta do ano 356, 323, antes da Era Comum, no século IV, antes da Era Comum, o mundo conhecido foi inundado pela cultura helenística. Uma cultura que valorizava a razão, filosofia, o atletismo e uma forma de vida urbana e de comportamentos que contrastava com as tradições judaicas. Essa imposição cultural não foi uniforme. Houve uma adesão significativa por parte de algumas elites judaicas fascinadas pela prosperidade e o estilo de vida grego. E aqui começamos a ver a semente dessa ruptura. Essa adesão ao helenismo ou à cultura grega levou a uma profunda divisão interna no judaísmo, criando duas das mais importantes correntes da época do judeu e rabino Yehoshua. Aquela denominada de saduceus, que majoritariamente eram membros da aristocracia sacerdotal e ligada ao templo, eles eram a favor da helenização e aceitavam apenas a Torá escrita, rejeitando a lei oral e muitas outras tradições rabínicas. Eles viram e viam a Torá em grande parte através da lente do nomos grego, que é a palavra utilizada para a lei, e viam como um conjunto de leis a serem seguidas, mais do que a profunda instrução, ou caminho da vida, Torá como emuná, que os fariseus defendiam. Os fariseus representavam a maioria do povo e eram os guardiães das duas, da Torá escrita e oral, da lei oral. Eles buscavam uma vivência da Torá que permeasse o cotidiano, adaptando-a
às novas realidades, mas sem ceder à helenização, como fizeram os saduceus. O Yahushua histórico, como vimos nas descrições tanto de Flusser como Vermes, ele estava muito mais, dentre outros inclusive, mas ele estava muito mais alinhado à visão farisaica da Torá, a lei de Moisés, que buscava aprofundar e intensificar a lei, não revogá-la. Essa já era uma primeira cisão, vamos chamar de aborto interno, dentro do judaísmo primitivo, onde a busca por um convívio com a cultura dominante começava a desvirtuar a própria essência judaica, que valorizava a Torá e a tradição oral como elementos intrínsecos de sua própria identidade. Vamos falar sobre a crise debaixo de Antíoco Epifânio e também da revolta macabeia ou dos macabeus. A tensão entre o helenismo e judaísmo atingiu seu ápice no século II antes da Era Comum, com a perseguição brutal de Antíoco IV Epifânio, por volta do ano 215 até 164 antes da Era Comum. Antíoco, um governante seleucida, ele tentou forçar a helenização da Judéia, proibindo a observância do Shabá, o estudo da Torá e até a circuncisão. Ele chegou a profanar o templo de Jerusalém, dedicando esse templo a Zeus. Essa perseguição extrema gerou a conhecida revolta macabeia, ou revolta dos macabeus, por volta do ano 167 para 160 antes da Era Comum, que foi liderada por Matatias Asmoneu e seus filhos. Sua revolta não foi apenas uma luta pela liberdade política, mas crucialmente uma luta pela preservação da identidade judaica e da Torá contra as imposições helenísticas e as concessões já dadas pelos saduceus. Foi um movimento que reafirmou a centralidade da Torá e a rejeição a qualquer sincretismo cultural que desvirtuasse a crença judaica. É importante notar que, embora os macabeus tenham vencido, a tensão entre aqueles que abraçavam ou toleravam o helenismo e aqueles que o rejeitavam persistiu, moldando o cenário judaico até a época de Yehoshua, que vocês conhecem como Jesus. O debate sobre como ser judeu em um mundo helenizado era constante. No próximo contexto, agora precisamos também situar como é que foi se preparando o terreno para a entrada de Paulo nesse contexto, que eu chamo de o aborto grego anterior. Anterior. Todo esse contexto é vital para compreender o aparecimento de Paulo e a forma como a sua teologia se tornou o aborto grego definitivo. O judaísmo do primeiro século já era um caldeirão de debates sobre como viver a Torá em meio a tantas influências externas. Paulo, como judeu helenizado, de nascimento romano, que nunca viu diretamente o Messias e Yahushua, nem sequer teve ensinamento direto da boca dele e dos seus próprios discípulos, inseriu-se nesse cenário. No entanto, a proposta de Paulo, foi radicalmente diferente. Fundamentalista, eu diria. Se os saduceus faziam concessões para o helenismo, Paulo foi além. Ele criou uma teologia para os gentios, que são gregos, dentro desse contexto de helenismo, helênico, que na prática desvinculava a salvação da observância da Torá.
E isso, inevitavelmente, implicava um deslocamento do judaísmo original de Yehoshua. A imagem de um Messias que anula a lei ou que dispensa a Torá para os gentios não surgiu do nada. Ela encontrou uma ressonância num ambiente que já estava familiarizado com a ideia de compromisso ou até mesmo de ruptura com a tradição judaica, em face da nova cultura helenística dominante. A grande distinção é que, enquanto as tensões anteriores permaneciam dentro dos limites da identidade judaica, com exceção dos extremos, né, dos saduceus, os seus seguidores que se helenizaram completamente, a teologia paulina buscou criar uma nova identidade que se definia fora e posteriormente contra o judaísmo da Torá e o judaísmo do próprio Yehoshua. Como eu detalho no livro, dos detritos aos manuscritos, o caminho de volta aos originais em hebraico, através do fio de Ariadne, essa, aspas, teologia do deslocamento não foi uma invenção isolada de Paulo, mas uma culminação de séculos de tensões e reinterpretações do judaísmo sob a influência e a imposição da cultura grega. Paulo levou essa, entre aspas, adaptação a um nível que redefiniu completamente a relação com a Torá. E, por consequência, redefiniu, repaginou de uma forma muito nítida a figura autêntica, original do Messias de Israel. Compreender, portanto, esse pano de fundo histórico, as tensões entre saduceus e fariseus, a luta pela Torá contra o helenismo imposto, nos permite ver que a ruptura paulina não foi um evento isolado, mas o ápice de um processo de aborto cultural e teológico. O Messias judeu, rabino judeu, Yehoshua, que nasceu e morreu rabino, nasceu e morreu judeu, foi reinterpretada ou, como se diz, entre aspas, helenizado, de uma forma que o desvinculou da Torá e da sua própria identidade judaica e do seu próprio exemplo e vida. Como a consciência desse longo histórico de tensões e rupturas altera a sua percepção sobre as origens do cristianismo. Deixem aqui as suas reflexões e perguntas nos comentários. No nosso próximo encontro, daremos continuidade a essa jornada, explorando as interpretações de outros autores que já mencionei anteriormente, aprofundando ainda mais a minha tese de pós-graduação sobre Paulo. Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo, entre aspas, avesso à Torá. Obrigada por acompanharem esta jornada de conhecimento e até a próxima. Tchau!